Bom dia, boa tarde, boa noite. A fusão tântrica da ayahuasca no estilo mundialmente conhecido metal. Não heavy metal, não thrash metal, não death metal, doom metal, mas no metal. Na egrégora metal, terra, ayahuasca, oasca, fusão. Na minha caminhada espiritual, conheci várias pessoas que gostavam de metal. Quando começaram a comungar desse chá ayahuasca. Em religiões com doutrina, todas precisaram abandonar o metal. Todas as pessoas. Somente na Europa existe pessoas que comungam ayahuasca e ouvem metal. Somente na Europa, por causa da temperatura. Na América do Sul, que é a casa do chá ayahuasca, todas as pessoas que se envolvem com chá não conseguem continuar ouvindo a vibração do metal. O urro do metal, o grave do metal, a raiva do metal, o ódio do metal, a frequência do metal. Estou aqui hoje para falar como a ayahuasca se fundiu no metal. Essa é a banda que eu fundei em 1999. Eu participei de uma religião e descobri que essa religião não trabalhava alinhada com chá. Descobri isso através dessa capa, onde tem um cipó sufocando a mulher. Nessa religião, a mulher não pode se tornar mestre. Então o chá dizia: lembre-se, lembre-se, lembre-se. E eu me lembrei. Entrei em contato com a cabista, que é da Inglaterra, e ela me revelou que fez essa capa na força do chá, mas nem sabia que o chá era feito de cipó e de um arbusto chamado chacrona. Mas assim mesmo ela desenhou o cipó e a mulher, 17 anos antes de eu conhecer o chá ayahuasca. 17 anos antes. Veja que essa história não é minha, nem da banda, nem da mulher. É a história do chá. Meditação líquida. Cowboy não sabe nada sobre Deus, mas não tem nada sobre o ateísmo que eu não saiba. E depois de um longo processo com o chá, quando eu descobri isso, eu tive uma impotência sexual de 4 meses. Perdi meu casamento. Por causa do que a religião, a doutrina da religião faz com as mulheres. Sufoca as mulheres. Só de eu descobrir isso, eu perdi o meu masculino. Por 4 meses. E obviamente, um homem que ficar com 4 meses com impotência vai ter problemas no relacionamento. Então o chá encurralou a vida do Dilfo de N maneiras. E agora eu posso contar isso contando a história, como ela aconteceu e acontece.
para sempre, para que o chá não vire uma droga. É por isso que eu preciso fazer isso. Mestre do ateísmo e de nenhuma pessoa precisa fazer isso para que o chá não se torne crack. Porque é isso que estão tentando fazer. Depois que o chá foi legalizado na Constituição brasileira. Pessoas estão morrendo, mulheres estão sendo abusadas, orgias estão acontecendo, pessoas estão usando chá em boates e ninguém sabe que isso é uma meditação líquida. Sempre foi assim para mim. Desde a primeira vez que eu bebi esse chá, enquanto as pessoas ficavam vomitando no salão, eu estava brincando com os mosquitos. Eu não sei por que isso aconteceu. Eu só estou contando a história como ela acontece. Meditação líquida é o último termo da ayahuasca e também o primeiro. O começo e o fim do pó ao pó, yin yang. Sem ponto branco na parte preta, sem ponto preto na parte branca. Depois, para continuar contando essa história de uma forma que as pessoas possam entender, porque a existência não pode ter lógica. Mas a história da ayahuasca é a própria lógica da língua portuguesa, do significado das palavras. Desculpa esse monte de gente que não entende a língua portuguesa. Me perdoe, sinto muito, é difícil mesmo. Mas essa é a força da palavra. E do mesmo jeito que as coisas materiais me encurralaram para mim estar aqui contando essa história, porque esse chá não tem nada desse negócio de miração, de luz, de nada, é presença. É só isso. Todo o resto é apego aos prazeres ou à dor. Nessa religião eu via todo mundo com cara de dor, sofrendo. As pessoas mais jovens me perguntavam por que você não faz limpeza? Eu também não sabia. Agora eu tô sabendo. Mas eu fiz muita limpeza. Um dia só, outro dia eu conto essa história. Depois, para completar a história, que eu fiquei muito intrigado, muito confuso, foi muito complicado para minha vida pessoal lidar com essa informação na capa desse disco e ter reações completamente diferentes das pessoas que estavam tendo a reação daquele chá que eu estava vendo que não era aquilo. O chá não mostrava nada daquilo para mim. Nunca mostrou. Agora, para dar continuidade à história, eu precisei gravar esse disco, intitulado Terra. Não pude assumir a autoria, porque eu não sou o autor das canções desse disco. A banda não tem nada a ver com essa história de ayahuasca. Esse vídeo nunca vai parar nos canais da banda, nem os membros da banda. Ninguém tem nada a ver com a história desse chá. É simplesmente a história sendo contada. Ele sempre foi, é e sempre será meditação líquida. Por isso, Mestre Gabriel disse, a ciência vem do Oriente, mas especificamente de Nityananda, um indiano que hoje mora na América Central. Ele é o transmissor da energia de ayahuasca no mundo hoje. Ele condenou o chá. E precisa ser condenado, porque esse mundo já está muito confuso. E agora todo mundo que bebe chá, agora as pessoas acham que a pessoa está ficando louca, porque não consegue mais viver na cidade, para de ouvir metal, para de fazer o que ama, o que gosta, como se Deus quisesse pessoas infelizes aqui no mundo. Eu não acredito nesse Deus, eu só acredito em um Deus que quer me ver feliz, que quer que eu seja eu mesmo. Então, precisei gravar esse disco. E nesse disco, gravado em 2022,
23 anos depois desse disco, eu já conheci o chá há um bom tempo. Esse disco é um resgate, o tema do disco é um resgate de uma alma suicida do Vale dos Suicidas. A ayahuasca está fazendo esse trabalho, não só de uma alma. A ayahuasca está fazendo o resgate através dessa alma, e essa alma está puxando outras almas. Porque só um artista, só um maestro da sensibilidade pode fazer isso no Vale dos Suicidas. O cowboy sabe tudo sobre suicídio masculino, porque eu me suicidei em ayahuasca. E renasci. Então, nesse tema, existe o resgate de uma alma do Vale dos Suicidas. Mas o mais importante é a fusão. Porque eu estava guardando material há 2 anos e meio para gravar esse álbum, faltando 3 meses para entrar no estúdio. Quando eu ouvi o material, eu não gostei de nada. E joguei tudo fora. Confiei em Madre Ayahuasca, um Deus que é mãe. E simplesmente, nesses 3 meses, aconteceram 8 dias de extrema inspiração e criatividade que não me deixam assumir a autoria desse disco. E vinha uma fonética de um mantra. São 8 músicas inéditas, 8 mantras, 8 fonéticas. Algumas vindas do próprio chá, outras vindas da energia Kundalini, outras vindo da luz da lua cheia. Está tudo explicado no encarte do disco, na fusão de ayahuasca com o metal. Porque eu ficava intrigado por que as pessoas tinham que parar de ouvir metal no Brasil e aprofundar na ayahuasca. O europeu consegue porque ele não aprofunda na ayahuasca. Ele está mais evoluído de intelecto, de emoção. Os brasileiros são os mais evoluídos desse mundo. De intelecto, os europeus estão mais evoluídos. Então, chegava a fonética dos mantras, a partir da fonética vinha a melodia vocal, todos os arranjos de cada música, e assim, 8 músicas foram compostas em 8 dias, não simultâneos, mas em 3 meses esse fenômeno aconteceu 8 vezes e o disco foi lançado. E após isso acontecer, eu falava para as pessoas ao meu redor, esse disco só pode ser a fusão de ayahuasca com metal. Só pode ser, né? Mas ainda não tinha certeza. No fundo, havia um ateísmo em mim ainda. E fui fazer uma pesquisa para ver em qual estúdio gravava. Fui gravar no estúdio do meu amigo Thiago Bianchi. Um alô, Thiago, vou te mandar esse vídeo. Ele que gravou o disco do Noturno chamado Redenção Cósmica. A fusão aconteceu no estúdio Fusão. Vê a lógica de ayahuasca. É na palavra, como o mestre Gabriel falou. Não é de outro jeito, não. É na palavra. Foi gravado um disco no estúdio Fusão. Quando eu fui fazer um orçamento com o Thiago, ele me tratou de uma certa maneira, que ele já me conhecia há algum tempo, e me fez um preço camarada, e tudo fluiu para que a gravação acontecesse no estúdio Fusão. E eu brincava com as pessoas ao meu lado. Olha aí a fusão acontecendo da ayahuasca com o metal. Eu não compus esse disco, mas eu recebi-lo e entreguei para a gravadora Heavy Metal Rock, que fechou o contrato aos 47 minutos do segundo tempo, que ia sair independente. No estúdio Fusão, no dia de eu gravar a voz, eu recebi o 100% dessa fusão. Quando a mulher do Thiago Bianchi, ele me autorizou a falar tudo isso aqui, que faz aniversário no mesmo dia que o Cowboy, 11/7, 11 de julho. No dia de eu gravar, ela estava lendo alguns textos escritos por psicografia de ayahuasca e ela tinha bebido chá com os índios. E é isso que a Yogai, o DVD, está fazendo, recriação da UDV. Devolvendo chá aos índios, sob a sentença de mau uso do homem branco, acordos com a indústria farmacêutica,
e o desvio do caminho da cientificação. Purificação da mente, da alma, pelo estudo da ciência das palavras. Então, no Fusão, gravando esse disco, após ter composto ele recebido a composição dele em 8 dias, no momento de gravar o vocal, eu desisto de gravar em inglês, porque eu achava que o personagem do disco, graças ao tema, não vou falar aqui do tema, não podia expressar as palavras em inglês, porque ele é brasileiro, ele só fala português, igual o Mestre Gabriel. E todo mundo no metal que ouve tudo em inglês. E no dia de gravar o vocal, eu vi um mendigo pedindo dinheiro em inglês, ganhando muito dinheiro das pessoas do sinal, só porque ele falava inglês. Eu falei, eu não vou falar inglês só por causa disso. E vou pôr o nome do disco Terra em português e não vou falar inglês. Já estava com essa ideia. Então, a esposa de Thiago Bianchi faz aniversário no dia do cowboy. Ao ler alguns textos de psicografia de ayahuasca, trouxe para cowboy um bocado de chá assim, dos índios que ela ganhou quando foi lá na Amazônia. E falou, depois de ler os seus textos de UFO, eu entendi muito mais desse chá. Eu nunca tive de coragem de beber esse chá sozinha. Os índios me deram esse tanto, gostaria de te dar de presente. E me deu de presente. Quando ela me deu de presente, eu recebi a confirmação da fusão da ayahuasca no metal. E agora as pessoas vão poder ouvir metal e beber ayahuasca também no Brasil, se entender o que a língua portuguesa está falando. Em vez de achar que chá é enteógeno, alucinógeno, só trazer informação pro próprio chá, é meditação líquida. Eu curto metal e deixo a vibração do metal trabalhar. Só para quem curte metal. E isso aconteceu com o metal, porque o metal é o único estilo musical no mundo, no planeta, que tem banda cristã, tem banda satanista e tem banda ateia. Pode procurar em outros estilos. Pode procurar em outros estilos. Falando de bandas declaradas, realmente cristãs, pessoas realmente cristãs fazendo metal, como a banda Striper, pessoas realmente satanistas, como a banda Amen Corner, e pessoas realmente ateias, como o meu projeto e de minha Kali Atheistic, que gravamos o disco Matando Minha Religião, que é por isso que a UDV foi recriada no dia 7 de setembro de 2020. Ela foi recriada para o DVD, União das Verdades Divinas, ciência que vem do Oriente. Então o metal assimila esses 3 pontos, porque é um estilo completamente laico. Ele disseminou pelo mundo pelo poder dos chakras inferiores, porque tem um certo tipo de frequência, e tudo no universo é frequência, que ativa o chakra sexual e raiz. Então, não é que o metal é melhor que nenhum estilo, de forma nenhuma. Cada estilo tem o seu brilho, tem a sua magnitude e a sua função. O metal teve a função de trazer a força do ateísmo para Deus. É isso. Assim aconteceu a fusão da ayahuasca no metal, se revelando nessa capa 17 anos antes de Cowboy conhecer o chá, e se fundindo completamente em entendimento, sincronicidades infinitas que o Cowboy não consegue falar todos aqui em um vídeo. É uma poesia muito grande do chá. E ninguém tem nada com isso, nem eu. Mas talvez o ateísmo tenha a ver com isso. Porque, para quem não sabe, o ateísmo é a única justiça divina mais forte do que o próprio chá. É o ateísmo que desmascara os falsos profetas. Yogayan Mahasadashi.